Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Dependendo da hora que você está escutando esse podcast, seja muito bem-vindo a mais um episódio. E aí, André, belezinha? Boa recepção a todos. Sua energia está contagiante hoje, Fernando. Dá uma vontade de viver, mas assim, viver debaixo da terra. Viver assim muito, meu Deus, tipo uma borboleta, 24 horas e morrer. Tô morrendo já aqui. Meu Deus, meio gripado, frio pra caramba. Pelo menos tá dando um solzinho aqui. Curitiba tem solzinho? Você tá de sacanagem comigo, né? Curitiba e sol. Você tá de sacanagem, cara. Ai. Bora lá! Começar agradecendo ao nosso patrocinador Comodo Alimentos, que acredito eu que quando sair esse episódio aqui já teremos novidade no site da Comodo, que é o Comodo para anfíbios, né? A gente já conhece o insetos ali, aquela misturinha, já vai sair para anfíbios e também os purês de fruta para os geckos arborícolas. Então, corre lá e aproveita essas novidades que a gente já testou e é muito legal, os bichos aceitam super bem, comem bem, né? Os seus comeram bem aí, André? Cara, sim, eu tenho variado, tenho alternado, principalmente para anfíbio, para mim tá sendo muito prático, cara. A papinha também, né, basicamente usa sempre, mas a de anfíbios, muita comodidade, viu, cara? Meu Deus do céu. E você tem alternado de inseto e o de anfíbio? Alternado é uma palavra forte, cara. Eu tenho um problema, que eu sou preguiçoso, né, velho? E aí, o que rola? Meus insetos ficam aqui em cima. E não, aí, eu falo Comodo de insetos. Então, cara... entendi. Não. Mas eu tava falando de insetos só, não Comodo de insetos. Tá. Mas eu tava vindo aqui, ó, até eu descer com a caixa, pegar os insetos. Eu já fiz a mistura. Ela já pegou consistência, eu já ofereci. Então, assim... Cara, é muita comodidade, né? Cara. E não, eu tenho misturado. Alternado não, mas eu tenho misturado às vezes a de inseto com a de anfíbio e tal. E principalmente pro pack, que a consistência fica um pouco mais durinha, vai super bem. Mas, cara, o que o Milk Frog curte não tá escrito, cara. É muita coisa. Isso aqui é um negócio que eu não tinha percebido, eu percebi usando, é não ter que preocupar com o tamanho. Então, quando o Milk chegou muito pequenininho, eu não podia pegar qualquer barata, porque a baratinha muito grande ia ser muito grande para eles, fiquei preocupado se ele vai dar conta de comer, não vai. Então, com o alimento para anfíbio, se oferece na pinça, ele morde, tira um pedaço e engole. Então, você vê que ele não fica se batendo para engolir um negócio maior do que... Sim. Apesar de que se Deus fez, cabe, né? Mas apesar disso, sei lá, acho que é mais... pega um pedacinho dele, come e tal. No início eu fazia, era muito engraçado, porque ele vem naquela voracidade dele para comer, né? E ele ficava com a boca assim, igual quando você pega um pedaço, sei lá, de empadão e enfia na boca. Aí eu comecei a fazer depois umas bolinhas menores para ele, assim. Que eu ponho na pinça e eu não tenho muita delicadeza, né? Apesar de operar, de ser um projeto de cirurgião, eu não tenho muita delicadeza. Às vezes na pinça, assim, eu aperto, ela cai, desmonta e tal, é mais difícil. Aí eu faço um pedação, tipo um charutão, dou para ele morde, pega o pedaço que ele quiser e tal, depois eu vou oferecendo. Nossa, é muito prático. Muito prático. Boa. Inclusive tá aqui, né? Para quem tá curioso, ó... O link www.comodoalimentos.com.br, lá você já vai encontrar, já tem os banners lá de anúncio, e eu falei com o Thiagão anteontem, se eu não me engano, ele falou, acho que dia 12 já estaria no ar para venda lá no site da Comodo. Inclusive aqui, né, pai? Inclusive é só você acessar o nosso aplicativo e clicar lá, você já vai direto para o site da Comodo. Muito bem lembrado. E episódio de hoje, você não está na Record, mas vamos falar de Mutantes, não é a novela Mutantes. Meu Deus do céu. A galera de 80, né? A galera da década de 90, estamos online, chegamos. Cheguei com o refri, rapaziada. Cara, a nova geração vai lembrar. Os memes dos Mutantes, mano, rodam o mundo. Pô, aquele sapo gigante na praia. Ele roda o mundo na máquina do tempo. Touro de todo tamanho na praia. Galera, de 95 para frente, comenta aqui quem sabe o que ele tá falando. 95 para frente. 95 para trás não adianta, mas 95 para frente. Twitter.
Que povo, Fernando. Muito bom, muito bom. Gente, eu tava pensando até, eu ia antecipar a minha dica cultural, mas não vou antecipar, mas ontem eu vivi uma nostalgia vendo um filme muito bom. Vou falar no final da minha dica cultural. Mas hoje vamos falar, nesse episódio, sobre as mutações no mercado pet, né? Ou seria um mercado de mutações? E será que a ordem dos fatores altera o produto? Eu te pergunto. Então a gente vai falar sobre esse tema que é meio polêmico, meio fascinante. Tem gente que é viciado nessas coisas. Inclusive, que dia que é hoje? Hoje é dia 7 de abril. Deixa eu conferir uma Dia coisa. do jornalista. Porra, agora! Meus parabéns! Para quem não sabe, Fernando Bentes tem a sua formação base, né? Porque a formação é uma educação continuada, mas a sua informação base no jornalismo brasileiro, que é um dos piores serviços que existe hoje no nosso país, né? Vai tomar no... Hoje eu concordo com você. Atualmente é um dos piores serviços, mas ainda temos, né, o papel fundamental. Não, o papel é fundamental. Quarto poder, né? Se não é imprensa para denunciar tudo de ruim que existe nesses governos. Não, gostei disso. Quarto poder bonito, hein? Bonito. É conhecido, assim. É um jargão conhecido da mundo imprensa. De vocês, né? Quando a imprensa era forte, como as pessoas não consumiam mais fake news do que reportagens, né? Sempre foi isso, assim. E graças a Deus, numa época que a gente se orgulhava muito de derrubar governo. A verdade é essa, né? Oi? A fake news é uma ferramenta política, é uma ferramenta de poder. Então ela continua poder, mas usado para o mal, né? E quando a gente fala o mal aqui, o mal não tem lado, o mal ele vem do coração das pessoas. Seja o quarto poder é a instituição imprensa. Seja do centrão. E fake news não é produzido por imprensa. Essa é a diferença. A imprensa são jornalistas formados, né? Bonito, hein? Tem ética. Não, hoje em dia não precisa mais, né? Hoje em dia não precisa mais ser formado. Não, hoje em dia não, muito tempo. Já meteu uma fake news no dia do jornalista. Mas veículos de qualidade sérios não contratam jornalistas que não têm o diploma, né? Até porque questão ética a gente aprende justamente na faculdade. É uma coisa que me orgulha muito da minha profissão, de ter derrubado já muito esquema de corrupção, muito contrato fraudulento, ter sido premiado várias vezes por conta disso. Então, inclusive, você sabia que um dos meus prêmios é na área ambiental? Na época que eu nem pensava. Tem até medo do prêmio. Maior coleção de serpentes do Espírito Santo. Não, nem estava na Hobby, não, agora nós estamos ressignificando na depois da denúncia do nosso colega aí, né? Nosso colega trouxe essa reflexão em primeira mão, né? A gente está num ano muito massa, né? Um ano que a gente está vivendo muitas primeiras vezes, né? Então, te pergunto, Pedro Alves Cabral está revirando no túmulo. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, Fernando? Ih, medo. Experimentos muitas coisas novas, melhor não. Vamos voltar para as votações. Vamos. E aí, é uma coisa que cada vez está mais presente, né, no universo aí dos pets não convencionais, e é esse mercado de mutações ali, né? Eu diria que no Brasil, né, Fernando? Porque lá fora já é muito sustentado, né? A gente engatinha com relação a isso, mas é uma coisa muito legal que a gente vê a procura de quem está lá fora. No meio do roteiro ali até coloquei dois países ali que eu tive contato com relação a isso, e a procura deles pelos nossos bichos, justamente para renovação de sangue. A gente vai falar um pouco mais aí à frente com relação a isso, né? Então, já falar o que são, como que surge, né? O que está por trás desse hype dos animais de cores, padrões raros, tudo mais, colecionáveis, vamos dizer assim, né? Inclusive é um episódio que vem por aí para frente, falar sobre as coleções. Então, um pouco disso. E aí, sem delongas, eu já repasso para o nosso cientista presente, geneticista. Caraca! Foi pego de surpresa, devia ter lido roteiro antes, mano. Meu Deus. Qual é essa definição, André? O que é uma... Quando a gente sempre fosse definir, assim, com o nosso amigo Aurélio, pai dos burros, o que é uma mutação? O termo mutação dentro do mercado pet, que você quer dizer? Acho que antes da gente entrar no mercado, o termo mutação. Geral. O que a gente pode falar? Quando fala assim, esse bicho é um mutante. Não, mas é que tá. Quando a gente fala de geral, a gente não pode chegar no bicho, né? Primeiro, vamos por partes. Nós temos no nosso material genético, né? Que no caso dos vertebrados é o DNA, óbvio que tem RNA, enfim, mas enfim, o DNA, vamos pegar lá. Aquele bagulhinho que você viu. É porque... Não, invertebrado também, mas é porque eu dizer assim, se pensar num vírus, ele pode ser um vírus de RNA, e ele sofre mutação também, entendeu? Então vamos pegar aqui nos vertebrados, que é os animais. Vamos pôr no reino animal de modo geral, assim, então é melhor.
A gente vai ter o DNA, que é essa fitinha que eu pus aqui, né, na descrição do episódio, aquela fitinha que você lembra do ensino médio, aquela dupla fita em hélice. Eu lembro de genoma na hora. Mas isso aqui é genoma? É o sequenciamento do DNA, não é isso? O genoma é o DNA completo, é todo o código genético daquele animal, né? Esse é o genoma. Mas o DNA ele é exatamente uma alteração genética no DNA desse bicho que aconteceu por algum motivo. Mas tem vários motivos, né? Nem é minha área, você ficou zoando aí de geneticista, mas vamos parar com fake news, né? Não é minha área, vou saber o básico aqui de genética. Mas é uma alteração nesse DNA. E por que eu te falei que primeiro a gente fala de DNA, de genética, e depois a gente fala de animal? Porque o fenótipo, que é o jeito que o animal se apresenta fisicamente, ele tem uma base genética. Então, por exemplo, você pode ter uma mutação, só que nem sempre essa mutação ela vai resultar em uma alteração do fenótipo. Ou seja, nem todo animal mutante vai apresentar sua mutância, digamos assim, na sua cor, na sua forma, alguma coisa assim. E um exemplo aqui no mercado de répteis se fala muito, né, e no mercado de aves também, né, é o portador. Quando você fala que ele é hatch, o que é hatch? Ele é heterozigoto. Então, se ele for heterozigoto para alguma coisa que é recessiva, a gente vai falar disso acho que durante o episódio, ele não vai apresentar aquilo, ele vai ser só portador. Então, ele tem aquilo, mas ele não expressa aquilo. Mas ele pode passar aquilo para os filhos dele, né? Então, e nem sempre vai ser uma mutação física. Por exemplo, a gente pode falar, talvez, que pessoas com TDAH são mutantes. Porque tem uma base genética que tem algum, entre aspas, vou chamar de defeito aqui do ponto de vista médico, mas um defeito genético que ele leva a uma alteração de dopamina no cérebro. Mas é um mutante, né? Em algum momento, pelo menos, foi mutante. Mas essa alteração, que pode ser espontânea, pode ser induzida, pode ser selecionada, pode ser limitante. Eu não vou lembrar aqui agora, velho, mas tem um negócio de cavalo albino. Eles têm uma. Até vou jogar no Google aqui. Eles têm um problema que raramente eles sobrevivem. Tem um negócio assim. Por causa que essa. Não sei se é cavalo albino. Felipe Red seria um. Eu vou dar uma pesquisada enquanto a gente vai conversando aqui, porque a minha capacidade de fazer duas coisas mal feitas ao mesmo tempo ela é extremamente alta. Mas que eu acho que é alguma coisa assim, cara. Tanto que você não vê muito cavalo albino, né? Cara, eu não lembro de ter visto um cavalo. Você vê cavalo branco, mas não necessariamente. Não albino, né? São coisas diferentes. Exatamente. Bom, enfim. E aí eu acho que uma coisa legal que você falou, né? É sempre com relação ao visual, ao fenótipo. E eu acho que é o que nos interessa mais aqui, e é o que nos interessa, acho que mais ao mercado pet. No mercado, com certeza. Vai estar sempre ligado a essa questão visual, de ter um bicho diferente, de ter um bicho diferenciado, que só aquela pessoa tem. Porque às vezes a gente vê que, né, nos criatórios que trabalham genética e tudo mais, às vezes você coloca lá, você tem. Eu não sei se o hatch sempre é o dominante, né? Mas eu sei que tem essa questão do dominante. Então, quando você tem. Não, o hatch não tem nada a ver com dominância. Não, hatch quer dizer que ele é heterozigoto. Ele pode ter hatch de dominante, hatch de recessivo, ele pode ser hatch de várias coisas. Só que o hatch de dominante, ele apresenta a característica física. O hatch ele não apresenta, ele é só portador. Isso que eu tô querendo dizer, então. Então, os hatches dominantes, né, o mercado valoriza muito, mas nem sempre toda ninhada sai metade, sai outra, às vezes sai um filhote só. Sim, exato, às vezes sai um filhote só com isso, e aí acaba que o valor daquele filhote aumenta muito e tudo mais. Então, acho que a gente tem exemplos assim que a gente poderia citar para as pessoas aqui. Eu vou falar aqui do meu mundinho, do meu mercadinho de répteis. Acho que você pode dar outros exemplos, que eu acho que é a Piton Ball Spider, né? O Leopardo Gecko Enigma, que aí a gente pode falar um pouco mais para frente dele também como exemplo de coisas não legais. As iguanas blue. Eu acho que aquelas laranjonas também, eu acho que elas também são... as orange, as reds, né? Exato. E aí eu tenho aqui uma que é a Silkback, no caso da Pogona, a gente tem as Latterback também, então, que aí, para quem não sabe, no caso das Pogonas, né, são aquelas sem a escama, né, só na pele. Então é uma coisa, a gente vê em peixes isso, teve até recentemente uma operação grande do IBAMA, né, com relação aos peixes ornamentais ali, aqueles neon, se eu não me engano, que tinha ali uma mutação genética do bicho brilhar no escuro e tudo mais. Agora, que exemplo a gente pode dar do mundo das aves aí? Ou de. No caso de mamíferos também?
Vamos por partes, né? Então vamos lá. Das aves, né? A gente tem espécies que estão extremamente estabelecidas as mutações. Então, por exemplo, calopsita. Você tem uma gama de calopsita, calculadora genética de calopsita. Eu compararia as Piton Ball, né? É uma coisa bem estabelecida, qualquer dominante, codominante, como cruzar e tal. Então, calopsita mesmo é a cinza, né? Que é o padrão selvagem. Inclusive, é uma que a gente consegue ver quem que é macho, quem que é fêmea visualmente, que a gente chama de dimorfismo sexual. Mas as outras, lutino, cara branca, pastel, são tudo mutações. Mutações que a gente fala de cores, né? Então a gente tem alterações de cores. Mas, por exemplo, sabe que em periquito você tem mutações de forma? Que, por exemplo, a pena dele é toda estufadinha? É uma mutação. Não é a cor que muda, mas é a pena. Então, assim, mercado das aves também, né? Calma, vamos por aves primeiro. Eu vou fingir que eu tinha lembrado de porquinho na Índia, porque eu não tinha lembrado, mas agora que você falou, eu vou fingir que eu lembrei. É que você falou da piadinha, eu lembrei. Então. Assim. Mas a gente tem uma série de mutações em calopsita, ringneck, igual você falou, umas super valorizadas, outras sem tanto. Mas você tem mutações raríssimas, por exemplo, de papagaio. Papagaio lutino, papagaio azul, papagaio... Nossa, eu vi um lá em Belém. Eu vi que você postou, por isso que eu falei. Errado, e aí gerou uma... Eu postei que ele era um... lutino. Se eu não me engano. Não postei que era lutino, não. Não, eu postei, olha, tem um papagaio albino, acho que eu coloquei isso. É minha mania, igual barata, falar que tem barata albino. E eu já fui no albino. Nossa, é tão bom quando a gente erra aqui agora no meu Instagram, porque as pessoas mandam tanta informação legal, cara. E aí falaram de xantismo, falaram de questão de alimentação que pode provocar aquilo e tal, mas no final ele é um lutino mesmo, que é um papagaio bem amarelo, né? Isso, amarelo com a vermelha. Exato. Então, assim, você não viu o azul, por exemplo. O azul, eu não sei se tem um nome exato, a mutação, mas o bicho é lindo, 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 lindo. E é um animal que é vendido aí por 60, 70 mil reais em comparação a um animal de 3 mil, que é o padrão natural. E eu estou falando esse exemplo porque a gente vai falar disso daqui a pouco, de outros impactos no mercado, né? Mas, igual, de mamíferos, hedgehogs tem. Então, você tem hedgehog de algumas mutações, né, de coloração. Os próprios furões também, a gente tem alguns padrões de coloração. Eu já vi albino, né? Tem albino, tem uma série de coisas. E o próprio porquinho da Índia, né? Mas o porquinho da Índia a gente já chama de raça, que já são bem estabelecidos. Então, a gente já tem... porque o do porquinho da Índia, a raça, ela é basicamente o pelo, assim, né? Tem alterações bem específicas. Mas o coelho não, o coelho já tem porte, um monte de coisa. Mas a gente pode falar, né? As raças, elas são consequências de fixação de mutações. Então, o que é a fixação da mutação? Você pega essas alterações de fenótipo, que são mutações muitas vezes, e você vai reproduzindo de maneira seletiva, fazendo uma seleção artificial, até você firmar essa mutação. E aí a gente começa a chamar de raça. Então, assim, é muito comum isso na nossa vida, muito mais do que a gente imagina. Então, aquele negócio que, às vezes, quando se fala de mutação, o pessoal pensa em alguma coisa tipo manipular genética, laboratório, uma coisa muito... Ficção científica, né? A gente vai dos filmes, vai para o audiovisual. Não, é uma coisa completamente, primeiro, natural. Isso que eu ia mutações falar, né? Ocorrem constantemente por vários mecanismos de mutação biológicos. E a gente, na verdade... No mercado pet, assim, cara, talvez em peixe, mas nos outros bichos a gente não tem mutação que a gente induziu. A gente tem mutação que a gente seleciona. Mas induzir mutação, eu não consigo pensar em nenhuma. Tipo assim, eu vou causar essa mutação em laboratório para esse bicho ser assim. Eu não lembro de nenhuma. Não sei se o pessoal aí sabe de alguma e puder comentar. Tem uns biólogos aí que são gênio, né? Quando a gente fala da questão... Quando a gente fala da questão, por exemplo, dos padrões de cor das bolas, por exemplo, e tal, não é uma indução? Quando você quer tirar cor, colocar cor, tentar fazer formas, por exemplo... Mas é uma indução não por manipulação laboratorial, que eu estou dizendo. Não, ela não é indução. Ela é seleção. É uma seleção, você vai selecionando... Ele já existe. Você só está escolhendo quem cruza com quem. Então, ele é uma seleção. Você não está pegando, tipo, o gene dela, aplicando alterando o gene de alguma forma. Você não está fazendo isso de maneira sintética. Você está fazendo de maneira de seleção. Você está brincando de Deus, digamos assim. E na natureza a gente sabe que isso acontece de forma natural, né, também. Então a gente tem aquele caso da ABCA, que está no Butantan, se eu não me engano. Que era totalmente um padrão completamente diferente. Muita gente ficou discutindo muito se era uma ABCA, se não era uma ABCA, que bicho era aquele e tudo mais. Que era um bicho completamente branco ali, mas não era albino, também não era leucístico, ele era bem, bem diferente. Eu acho que não sei se até hoje tem uma definição do que é aquela BCA ali.
Mas é uma coisa que acontece. A gente tem no caso de uma sucuri também, que foi encontrada até lá no Centro Amazônico de Herpetologia, uma sucuri também meio amarela, toda totalmente amarela. Então tem algumas coisas ali que você encontra na própria natureza que geram essas mutações, esses defeitos genéticos, né? Não é só uma questão de mercado. Não é. Inclusive, um exemplo que eu separei para comentar aqui, né, foi o da Ball Spider, né? Que é super famoso, assim, e tal. Até separei ali, não sei se você chegou a ver, mas o primeiro relato da Ball Spider foi um colecionador, enfim, um herpetocultor, um hobbyista, que ele importou um macho jovem que tinha essa marcação. E o código dele é NERD, né? N-E-R-D, N.E.R.D. Foi o primeiro relato. E esse bicho que veio com esse padrão Spider, ele veio da natureza, veio da África, um animal capturado que já tinha esse padrão. E aí ele foi selecionando, ele foi reproduzindo e fazendo esse processo ali da seleção artificial até estabelecer essa mutação no mercado, mas não foi induzido. Então, a gente fica achando acredito que os albinos, os leucísticos, a maioria deve ter sido assim também, né? Eu nunca encontrei nenhum relato assim da história, mas grande chance. É que pode ser que tenha acontecido assim. Os animais que vieram da natureza eram portadores de albino, mas nenhum era de fato albino. E eles foram reproduzindo e foram identificando esses genes ao longo do processo de reprodução. Mas com certeza o gene, grande chance dele ter vindo da natureza mesmo. Mas é porque assim, eu gosto de dar esse exemplo, é que a galera fica achando às vezes que mutação é coisa do mal. Mutação é coisa que o humano induziu, que é coisa do mal, e nem sempre. Acho que não é legal a gente tratar isso como coisa do mal. Eu tenho uma opinião bem forte sobre mutação, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas é legal a gente entender que naturalmente isso acontece mesmo. A gente tem um caso aqui no Brasil, acho que muito famoso, da Princesa Diamante, né? Que virou caso de polícia, de Interpol e tudo mais, que era uma jiboia extremamente albina e rara ali, que aí, enfim, tem milhões de teorias que ela teria sido vendida por $1 milhão aí, né? Ela tinha ido para os Estados Unidos, contrabandeada, enfim. Acho que tem muitos mistérios, teorias e lendas no entorno das mutações, né? Porque virou novela na Record. E vou falar dessa valorização no mercado pet, né? Então, é que... Diga, acho que esse caso da Princesa Diamante, acho que é um clássico com relação a isso, né? Imagina você comprar uma jiboia por $1 milhão. Então, quando a gente fala, principalmente como você falou, né? O mercado lá fora, ele é muito mais... valoriza, muito mais evoluído com relação a isso. Eu não chamaria de evoluído não, hein? Sei não, hein? Evoluído não no sentido de ser bom, assim como a gente está falando de defeito não ser ruim. Perfeito. Com relação a isso. Mas eu acho que eles estão mais à frente no sentido de entender, de valorizar, de querer, de perseguir. Eu acho que essa é a melhor palavra. Perseguir esse mercado genético a qualquer custo. Tanto que o cara veio aqui e houve todo o crime que a gente viu ali de levar o bicho para lá e tudo mais, porque ele enxergava que ele poderia lucrar com isso lá fora. Né? Que tem isso. É um mercado que ele valoriza, tem aquela questão do ineditismo, né? Rolou muito isso, do tipo, quem tem, só esse tem. Tem casos até de repatriamento, né, dessas genéticas, que foi o caso, eu acho, não sei se tá, ou se isso foi só lenda também, que hoje a gente já vê filhotes da Princesa Diamante rodando nos Estados Unidos. Então, se fala muito até, o Brasil acho que não se mexeu com relação a isso, né? Não é um bichinho fofo, né? Uma ararinha azul. Não, pô, se mexeu, repatriou o bicho, foi mó rolê, ué. Fez o quê? Repatriou a serpente, a original, foi mó rolê, tá lá em Brasília, sim, pô. Tá? Tá nos lojas de Brasília, até onde eu sabia. Mas enfim, tem filhotes dele lá atrás, lá fora. Né? Mas não tem como também, né? Você vai rastrear 2013, 2015, Fernando. Zoo de Brasília recebe 7 filhotes de cobra albina rara, desaparecido desde 2013. 2015, isso. Está só 10 anos atrasado. É sobre isso. Quer falar de mutantes do SBT. Então, eu que estou atrasado aí. Na Record, você está falando de SBT. SBT não produz novela, só compra da Televisa. Mas eu acho que é muito disso, né? Hoje a gente vê algumas mutações e algumas bolas aqui sendo vendidas. E as leucísticas, por exemplo, 20 mil, 18 mil. O Brasil, acho que ainda é um mercado muito raro também,
vamos dizer assim como as mutações são raras, ainda são pouquíssimas pessoas que têm esse poder aquisitivo ali para comprar esses bichos e que enxergam o valor nisso. E eu, sendo muito sincero, eu até abro aqui para a gente falar um pouco. Você acha que as pessoas hoje elas compram pela genética, porque elas entendem que elas estão comprando pela genética, ou uma questão de exibicionismo, de falar que tem, de ostentação? Acho que essa é a palavra mais comum e entendível. E eu não sei nem se é ostentação, cara, porque tem muita gente que compra, e até por não saber o grau de raridade, nem ostenta tanto assim. Eu acho que é... As pessoas que nem divulgam, que gostam, acham bonito. Acha bonito, aí quando o criatório fala que é extremamente raro, por que é tão caro? Pô, porque é raro. Isso gera aquele desejo, às vezes não é nem para ostentar, mas talvez ostentar para si mesmo, digamos assim. Mas realmente, sim. Por exemplo, você pega uma ball... Gente, me fugiu agora o nome? Leucistica? Não. Pied. As Pied. Então, assim, com as manchinhas e tal, eu vejo que muita mulher acha muito bonitinho, porque é marcadinho, criança também gosta, porque tem um charme. Eu diria minha mãe, nossa, daria um cinto lindo. Galera curte, assim, e é raro, tem o fator viralização da internet, que lembra aquela que tinha o smilezinho, todo mundo via e tal, então a galera tem esse fator fofofal na internet, então, assim, eu acho que gera desejo por vários contextos e também pela raridade. A galera que manja de genética, que manja das coisas, primeiro, muita gente está no tráfico, então a gente sabe que ele pega o mesmo bicho. Se é para ostentar, ele pega o mesmo bicho muito mais barato no tráfico. Então, isso rola, mas ainda tem gente que, tem muito colega que a gente troca ideia, encontro, seja em São Paulo, seja no Rio, que o pessoal vira e fala, meu sonho é ter uma dessa, o cara junta a grana, vai e compra. Então a gente sabe que tem esse mercado. A gente sabe que tem muita gente esperando abaixar o preço. Esperando isso abaixar para realizar o sonho, né? Isso é verdade. Tem gente que às vezes, tipo, mas por que você não compra? Cara, meu sonho é ter essa. Eu quero ter essa. Então, aquele cara, ele guarda o dinheiro, ele espera ter uma condição e tudo mais, porque ele quer pegar aquela mutação específica. Isso é pura verdade, assim. Mas eu acho que a gente ainda está longe de uma... Eu acho que a gente está começando aqui no Brasil uma criação mais seletiva. Eu vejo os criatórios trabalhando essas seleções. Acho que talvez pela rapidez de reprodução e tudo mais, eu vejo isso mais comum em lagartos, como os geckos, por exemplo, do que em serpente. Uma coisa importante uma coisa importante na mutação é o número de ninhadas possíveis, né? O intervalo entre ninhadas que a gente fala. Então é muito mais fácil você... Porque pensa que cada vez que o animal cruza, é uma oportunidade de se trabalhar genética. Então, quando o ciclo é mais curto, com certeza você tem mais oportunidade, né? Você consegue ser mais rápido. Então, se você for fazer mutação de elefante, vai demorar pra caramba. Uma ninhada a cada 2, 3, 4 anos, sei lá quanto que é, vai demorar pra caramba. Mas se você tem um animal que bota ovo 10 vezes por ano, você tem mais oportunidades de desenvolver esse tipo de genética. Então, com certeza, em lagarto é mais rápido, em peixe é mais rápido que em lagarto, e por aí vai. E por ser mercado, né, a gente tem que lembrar que as pessoas estão pensando no lucro disso, né, no valor agregado, né? Exatamente. A gente fala muito disso, às vezes, quando a gente está licenciando o criatório, do tipo, animais com valor comercial, animais que vão te dar mais ninhadas e tudo mais, então você tem um retorno do seu investimento mais rápido, coisas do tipo. Então, eu acho que tem um pouco disso, e uma coisa que eu sinto falta, sendo muito sincero, no mercado brasileiro, que a gente vê mais dos mercados até aqui latino, são criadores especializados. Criatórios que falam, não, eu vou me especializar em geckos, por exemplo. Eu vou me especializar em ball. Né? Então, é muito comum lá fora, por exemplo, fora do Brasil, você ter criatórios que só criam uma espécie. Então, ele tem um plantel maior, ele tem uma diversidade maior de genética ali, que ele consegue fazer essas seleções maiores, né? E, obviamente, ele está agregando valor ao produto dele. Com certeza. E é uma coisa interessante, Fernando, não sei se está nesse momento, mas já falando, porque eu sou um hater de roteiro, mas esse impacto, né, no valor, e quando eu falo valor é o interesse das pessoas, valor é o preço que se vende, valor é todo o contexto ali do mercado com relação às mutações, a gente tem um monte de efeitos, né, um monte de consequências para isso. Inclusive, quando a gente vai ler artigos sobre tráfico de animal, essas coisas,
tem um negócio que chama efeito Alel, não sei qual é a tradução disso, mas é um termo que eles usam dentro desses artigos que fala sobre o efeito da raridade no impacto sobre as populações de vida livre. Então, por exemplo, quando você tem animais muito raros, então, sei lá, vamos dar um exemplo aqui aleatório. O Crested Gecko só tem na Nova Caledônia. Isso começa a ser uma raridade para o mercado. Então, as pessoas vão lá e começam a coletar, porque raro vale dinheiro, então vale a pena o cara sair de casa e ir até lá, capturar aquele bicho, ter um custo, um risco grande e levar do tráfico para o mercado, porque ele tem um valor agregado alto. Só que na hora que ele começa a comprar, ele começa a capturar muito e levar muito, uma coisa que é rara, começa a ter alta disponibilidade de mercado, automaticamente alta disponibilidade de mercado, você tem uma tendência a cair o preço. E aí teve que ser menos raro e cair o valor cada vez mais. Então, assim, existe um efeito social, digamos assim, né? Que o humano tem com essa questão da raridade, que é essa demanda pelo fato de ser raro e ir lá para o tráfico, para o que for. E quando você lê esses artigos de tráfico, inclusive, tem alguns, não vou lembrar nenhum caso aqui específico, mas é tipo assim, descobriram uma cobra albina em tal região do planeta que é Todo super mundo vai raro. para lá. Os traficantes vão tudo para lá. Você tem uma movimentação da galera, um êxodo mesmo da galera, indo lá atrás desse bicho. Então, muitas vezes, quando fala, descobriram um bicho, não vão divulgar. Ou descobriram o bicho, capturaram, fizeram todo o que tinha que fazer de estudo e já soltaram o bicho. Só divulga depois que já soltou. Exatamente, não fala onde que soltou, onde que encontrou, muitas vezes esconde essa informação, que é exatamente para proteger esse efeito ali, ali, não sei como é que fala, mas é o efeito que essa raridade causa no mercado, né? Sim, sim. E coleta, né? Cara, o próprio caso da Princesa Diamante, acharam na Floresta da Tijuca, se eu não me engano. Uma vez eu lembro um pedreiro. Não, acharam um animal albino, né? Não quer dizer então... que... Não, mas era uma jiboia, isso que eu querendo dizer. Sim. E aí eu lembro que foi muito engraçado, porque a Record, olha ela aí de novo, fez uma matéria com um pedreiro e tudo mais, e as pessoas estavam assim, desesperadas já para achar o pedreiro antes que ele fizesse a entrega voluntária, porque a imprensa chegou antes dos bombeiros, por exemplo, para pegar o bicho, entendeu? E aí tem todo esse cuidado de não. E falaram que tanto de mateiros, de coletadores que foram para a Floresta da Tijuca tentar achar essa alguma... ou outros exemplos, né? Porque ela tem irmão, ela tem família, né? Apesar de morar sozinha, ela tem família. E tem uma coisa que, assim, acho que ao mesmo tempo que a gente tem valores astronômicos, às vezes por conta dessas mutações, ou recém-desenvolvidas, ou muito raras e tudo mais, a gente tem casos, por exemplo, aqui no Brasil, do Pac-Man albino, que chegou como uma coisa muito diferente, que foram os primeiros a chegar, foram as mutações, e de repente, vum! Foi o preço que mais caiu. Eu acho que foi o primeiro exemplo, acho que a gente tem de queda de preços no nosso mercado aqui, recente no Brasil, foram os Pac-Mans albinos, tiveram um território com alto poder de sabe que eu sou frustradíssimo jogou lá embaixo. Como assim? Eu sou frustradíssimo com isso, mano. Porque você não tem o seu vale? Vou falar baixo porque... Fala baixo. Porque o Rony tá aqui atrás e eu não quero que ele se sinta... Mas meu sonho, mano... Era o verde, né? Fala baixo, caralho. Era ter um Pac-Man verde, mano. E aí a gente pegou lá do extraterrário, né? E só tinha albino, velho. E aí meu veio amarelo. Cara. E tipo assim, se você tem um pai e uma mãe e você acha que ele não te ama, pode ser verdade, mano. Pode ser, porque nem todo pai é obrigado a amar o filho, né? Não é obrigação. Tem pai e mãe que odeiam os filhos e fazem atrocidades com os filhos. E assim, eu não sei, meu sentimento pelo Rony, que é um Pac-Man albino, eu não sei, cara. Por um lado, assim, eu gosto dele. Eu gosto, sabe, assim. A gente já falou de descarte ali mais à frente. Né? Mas, assim, eu queria muito um verde, velho. E eu não quero dois. Ué, já pensou em repassar ele e pegar outro? Então, mas eu tenho um apego, isso que eu tô falando. Se eu tivesse apego, beleza, mas eu tenho um apego. É tipo um sentimento tóxico, talvez, sabe? Escalou muito rápido. Mas é engraçado, assim, as pessoas ficam... Eu, particularmente, gosto muito mais dos padrões selvagens. Eu também. Que dos padrões das mutações. Padrão selvagem, para quem às vezes escuta e não sabe o que é aquele padrão que é o que acontece na natureza em sua maioria, né? Exato. Porque, igual de falar, as mutações acontecem na natureza, mas não é a sua maioria. Eu também curto muito, cara, porque eu acho que representa a biologia da espécie. Eu curto a biologia da espécie. E aí uma coisa que é importante, a mutação em si, ela não tem valor. Quem dá o valor à mutação é o mercado.
Então, a partir do momento que você tem um mercado inundado de mutações, esse valor automaticamente tende a diminuir. É um princípio básico do capitalismo, que é oferta e demanda, né? Então, isso é natural. Inclusive, fazendo a contraposição desse efeito que a gente falou de raridade, preço e coleta, a gente pode até citar que a gente pode ter um efeito oposto. Quando você tem uma oferta muito grande de mutações, você pode transformar o padrão selvagem em uma coisa sem valor. Então, por exemplo, se ninguém visse graça no Pac-Man verde, todo mundo quisesse o Pac-Man amarelo, você tem uma tendência a ninguém coletar Pac-Man na natureza, porque a maioria dos Pac-Mans da natureza são verdes. Então, vamos voltar no caso do papagaio. Pô, o papagaio azul é lindo. Se a gente conseguisse transformar o papagaio azul no desejo das pessoas, as pessoas iriam em criatórios buscar papagaio azul. O traficante que vai no meio do mato, ele não vai achar papagaio azul. Se ele não acha papagaio azul, ele vai ser desestimulado a fazer coleta. A gente sabe que não é assim que acontece. O próprio papagaio, né, ele tem um apelo social muito grande, do papagaiozinho verde da Ana Maria Braga, do papagaiozinho verde do seu avô, da sua avó, do que for. Então, a cultura do papagaio é muito a cultura do papagaio da natureza mesmo, porque por décadas foi o que se tinha em casa, nossos avós e por aí vai. Mas quando você pensa no mercado de mutação competindo com o tráfico, eu acho que é um dos pontos mais interessantes dessa realidade. Perfeito. E eu acho que a gente já teve algumas discussões com relação a isso, né? Eu acho que é uma evolução de mercado, mas seria até uma possível regulamentação quando se fala de os bichos mais coletados e tudo mais, beleza, só vamos vender mutação, por exemplo, só vai liberar mutação para venda, não vai ter. Não sei se isso já seria suficiente, obviamente, para tirar o desejo dos outros, né? Exato. Mas é mudar, mas tem um trabalho, obviamente, a mudança de cultura, quando a gente fala de mudança de cultura, a gente fala de mudança de comportamento, de percepção de desejo e tudo mais. Exato. Não é uma coisa que se faz do dia para a noite, nem como uma portaria de um órgão público, né? Você tem que ter educação ambiental acima de tudo, que é o que a gente vê, que é o que a gente menos vê, vamos dizer, vindo dos órgãos, né? Tem muito mais a atuação policialesca de fiscalização do que de educação. Então, eu acho que isso é uma coisa bem distante de acontecer, principalmente no Brasil, com relação a isso. E vamos falar, então, agora um pouco sobre os riscos e malefícios aí dos problemas genéticos. Tipo de problema que a gente pode ter com relação a isso, né? A consanguinidade e tudo mais. Que tipo então, isso é bem importante, tá, Fernando? Você ter falado isso, porque consanguinidade, mano, me dá um arrepio na coluna quando o pessoal começa com esse papinho, mano. Por quê? Porque a gente sabe que todos os mercados de pet, né? Isso não é só réptil, não, né? Que você vive nesse mundinho aí do réptil. Mas você vai para o mercado de aves. Respeita que agora eu tenho o mercado de anfíbios, tem o mercado de quelônios, tem o mercado na verdade, anfíbio e réptil entra junto, tá, Fernando? Petocultura inclui mercado de réptil e anfíbio. O mercado de anfíbio é tão pequeno, com todo respeito, tá, gente? Eu gosto, mas com todo respeito. Ele é tão pequeno que ele tem nem um nome para ele. Porque ele é emergente. Emergente, verdade. Emergente. É igual uma inteligência, ela é emergente. Tem 32 anos que ela tá para acontecer e não acontece. Eu ficar rico também, eu sou um rico emergente. Tem 32 anos que eu estou tentando ficar rico e não fico. Não, emergente é quando você já se torna. E você... Então, o mercado não é emergente de anfíbio? Ele já existe. Tá. Você não é rico ainda. Mas eu tenho dinheiro. Ter dinheiro é quase ser rico. Só precisa ter muito dinheiro. Ok. Alguns zeros eu fico rico rapidinho. 4 zeros aí. Não, mais eu acho. Enfim. Então, consanguinidade, gente, não é sinônimo de problema. A consanguinidade, ela só é problema a partir do momento que ela causa alterações genéticas. Então, o pessoal fala, nossa, mano, veterinário de Silvestre adora. Isso é genético. Por que fala que é genético? É muito fácil falar que é genético, cara. Você vai comprovar? Você vai fazer o genoma do bicho? Não vai. Então, é genético. Ninguém fala o contrário. Então, consanguinidade não é problema. Consanguinidade, inclusive, é utilizado como ferramenta de conservação. Quando você pega uma espécie... Conservação. Quando você tem uma espécie que tem poucos indivíduos, você consegue cruzar ela com outro animal e depois ir cruzando os irmãos e geneticamente modulando isso. O problema é que a consanguinidade, quando você cruza animais muito próximos geneticamente, você diminui a variabilidade genética. E a gente sabe que evolução é sobre adaptabilidade. Evoluído é aquele animal que se adapta melhor às mudanças do ambiente. Quem se adapta mal tende a ser extinto.
Então, isso é um ponto muito, muito importante. Então, o problema, na verdade, não é a consanguinidade. É quando essa consanguinidade leva a problemas genéticos que têm efeitos deletérios sobre a espécie. Então, por exemplo, a Ball Spider, que a gente já falou, esclarecendo para quem estava se perguntando o que é. A Ball Spider é aquele animal que, no ponto de vista de cor, ele vai ter as marcações fininhas. Então, aquelas marcações entre as manchas ficam pequenininhas. Isso parece uma teia, por isso Spider. Parece uma teia de aranha, Spider como se fosse teia de aranha. Só que junto com esse padrão de cor, você tem uma alteração anatômica do ouvido interno da Piton Ball. E o ouvido interno é o conjunto de ossinhos que tem dentro do nosso ouvido, que está associado ao sistema vestibular de equilíbrio. Ou seja, quando ela pega essa mudança de coloração, automaticamente vem junto uma mudança nesses ossículos que leva o animal a ter um problema neurológico, que é aquele animal que perde noção do espaço, de equilíbrio. Então ele começa a rodar a cabeça e por aí vai, e isso pode levar a consequências durante a vida. Aí vamos falar que é IBD. Um diferencial pode ser o próprio IBD, exatamente. E o Enigma, né? O leopardo gecko Enigma, ele é muito assim. Exato. Né? Ele perde, é um bicho extremamente... Cara, eu já cuidei de um... É horrível, horrível. Você não consegue alimentar o bicho na pinça, porque ele erra a pinça. Exato. Você bota a pinça na direita, ele pula para a esquerda. Você bota na esquerda, ele pula para a direita. E aí tá cambalhota, assim. Sinceramente, é triste. É triste. E aí eu preparei uma coisa... Eu sou super a favor da... Tá, peraí. Não, pera. Vamos por partes. Primeira coisa. Esse é um problema. Mas o mercado... Exato, é isso que eu ia falar agora. Isso que eu fico puto com o mercado, mas a gente vai chegar lá. Deixa eu dar outros exemplos aqui, que eu falei do cavalo e eu pesquisei aqui, ó. Junto com a genética de albino no cavalo, ele vem junto a síndrome letal do oveiro branco, que é conhecido como a ganglionose ileocólica, que atinge diretamente gânglios nervosos intestinais e a produção de melanócitos. Ou seja, o mesmo gene que deixa ele albino... Ou seja, entendi lá. Então, mas o que eu quero resumir dessa história toda, eu só dei aqui para parecer que eu sou pica. Eu usei uma palavra difícil para gerar autoridade, também é estratégia. E eu estava lendo o detalhe. O mesmo gene que traz a mudança de cor, traz um problema nervoso no intestino do cavalo que não permite que ele sobreviva. Quer ver outro que eu separei aqui também? A surdez sensorial, neural congênita dos furões. Quase todos os furões que têm a base branca e principalmente a nuca branca têm a tendência de ser surdo. Entendeu? Então é o seguinte que eu quero trazer. Não comprem furão. Só que uma coisa é ser surdo. Outra coisa é você ter um problema neurológico que te impede de se alimentar, igual o gecko. Então, quando você fala que é a favor de... O Enigma, desculpa. Então, quando você fala que é a favor aí da eutanásia, eu sou mais do que isso. Eu sou a favor da proibição. Total. É que você fez assim. Você achei que você era a favor de eutanásia do filhote. Eutanásia e proibição. Exato. Proibição de vender para perpetuar esse defeito genético. Exato. Obrigado. E aí, Fernando, eu tenho algo para te trazer que você não esperava. O que eu acho que é muito legal do que aí, eu vou falar aqui do Pretório, e aí... Pera que eu tenho aqui, ó. A Pogona Silkback pediu não conte para ninguém que veio desse criatório, porque nós não queremos perpetuar essa genética, não queremos comercializar a genética desse Pogona, mas ele já está aqui. Eu sei que você gosta de bicho PCD. Tá, ele tá aí, mas qual que é o trabalho que é feito para inibir o nascimento de novos? Esse que é meu ponto, cara. Eu acho que não tem, eu acho que talvez não foi cruzado, não sei se e tá aqui, ó, não sei, não tem esse conhecimento real do que eles fizeram com relação a isso, mas não comercializaram mais. Aqui é conhecimento. Nunca comercializaram, na verdade. Olha, isso aqui que é trabalho, cara. Quem quer fazer um TCC, quer fazer um mestrado, é sobre isso. O mercado não é sobre animais. O mercado é sobre pessoas. E as pessoas não entendem isso. O mercado não é sobre esse bicho é top, esse bicho não é top. Esse mercado é sobre o que as pessoas querem e como elas leem o mercado. Então, por exemplo, para mim, pug, fofinho, lindinho. Cara, a gente já tem vários preceitos aí, antecedentes no exterior de proibir a raça. Eutanásia é igual aos outros. Não, eutanásia não, Fernando. Proibição. Depois de vir... Depois... Ah, tá. Você fala deixar morrer o que já existe e depois não tem mais. Isso, deixa seguir a vida dele, cuida bem, mas você quer perpetuar o sofrimento dos que já existem. E olha aqui, ó, esse artigo que eu separei para você hoje não está publicado, mas a gente aqui, ó,
O pessoal fala às vezes assim que fala muito e mostra pouco. Tá aqui, ó. Função neurológica em Python Ball, mutação de cor e as implicações para o bem-estar. Então, o que os caras fizeram nesse artigo aqui? 65 mil leituras. O cara tem 100 mil seguidores, às vezes, no Instagram, acha que ele é foda. 65 mil leituras de um artigo. Basicamente, olha que legal, Fernando. Eles perguntaram para criadores e veterinários se eles acreditavam que a mutação Spider causava algum efeito deletério no animal. E olha que interessante. O que os criadores falaram? A proporção desses animais Spider que tem alguma condição neurológica. Senhor, criadores, pais de pet e criadores quem... Não, criadores quem cria, breeders, reprodutores, tá? Então, mais de 60% falaram que 100% das balls Spider tem algum grau de alteração neurológica. Ou seja, os criadores percebem que grande parte deles tem, só que eles falam que nem todos têm casos graves. Então, o que eles falaram aqui, que a maioria das pessoas falaram que 30%, até 30% dos casos são graves. Então, 60% dos casos não seriam graves, tá? Só que, grave ou não, você tem um impacto na qualidade de vida desses animais, né? E olha que legal o que os pesquisadores de bem-estar falaram. 56 não falaram que é bom ou que é ruim, mas falaram que a gente tem poucas informações. Enquanto 44% falaram que a gente não deveria propagar essa mutação e 0% falaram que a gente deveria propagar. Ou seja, é um consenso que a gente tem que ou pesquisar mais ou proibir. E aí, o que eu fico frustradíssimo... Proíbe enquanto pesquisa. Exatamente. O que eu fico frustrado no Brasil? A gente tem informação. Cadê o órgão ambiental pegando esse artigo? O órgão ambiental encontra artigo para tudo. Mas cadê o órgão ambiental para focar nisso aqui, Informações suficientes. Contra artigos para subsidiar a sua defesa pessoal, a sua ideologia pessoal. Um viés de seleção assustador. O silêncio dos criadores é ensurdecedor. Bom, mas enfim, é o que eu tinha para trazer aqui, dizendo que, cara, muitas mutações têm impactos a bem-estar. E a gente tem que ter consciência disso. Então, por exemplo, Enigma, eu estou a favor de proibir venda. Silkback, eu estou a favor de proibir venda. Então, aquele pogona que não tem nada de escama, tem uma pele. André, mas ele não é um problema de saúde, não. O Silkback não é um problema de saúde. Mas ele gera uma demanda de cuidados extremamente alta para ele não ter nenhum problema de saúde. As pessoas não estão prontas para cuidar desse nível de detalhe no manejo. Que até você consegue até adaptar o manejo dele para que sua demanda de cuidado seja menor. Mas ainda assim, eu acho que a gente não pode aceitar ou estabelecer que todo mundo vai ter esse manejo. Exato. Então, eu acho que fica um resquício de escama, a pele gruda, no dedo ali, então você tem uma atenção maior. Isso eu concordo plenamente. E o que pega muito assim na minha cabeça? Qual a necessidade de? Existindo pogona leatherback, existindo pogona normal, existindo pogona de um monte de cor que a gente ainda não tem no Brasil, né? Um monte de... a gente tem pelo menos umas 5, 6 cores assim extremamente marcantes em pogona que a gente não trabalha ainda. Qual a necessidade de colocar no mundo e no mercado um animal que tem uma predisposição a ter problema de saúde? Eu não consigo entender isso. Na minha cabeça não faz sentido. Bom, gente, alguém aqui no Brasil vai morrer se não existir ball Spider no mercado? Sendo que você tem... Mas vou te falar, 90% do mercado não sabe nem a diferença entre as mutações. Exatamente. Para que a gente vai criar isso? É só do tipo, eu acho isso bonito, eu acho, é como se comprasse não. Mas você pode achar 5 coisas bonitas. Eu acho Paula Fernandes linda, e nem por isso eu vou deixar de namorar com mulheres que não são a Paula Fernandes. Aí eu acho que é muito com relação à função insuportável. E aí eu acho que tem muito essa relação. Você, ultimamente, você só gosta de artistas insuportáveis. Paula Fernandes, aquela outra lá. Tá anotado aqui que se eu casar com a Paula Fernandes um dia, tá gravado. Eu nem vou no casamento. Fernando Mendes não está convidado para o casamento, tá bom? Então tem com uma ela, vaga aberta. Quem tiver interesse no meu casamento com a Paula Fernandes, manda o nome nos comentários. Que vai a chata que eu fui lá no Pode Pá gravar com ela também. Como é que é o nome dela? Você foi? Tá lá? Cadê? Tá no YouTube? Tá nos stories dela. Nos stories dela. Dura 24 horas, meu amigo. Já como é que é o nome dela, meu Deus? Ana Castelo. Aninha. Chatíssima. Aninha. Então,
E aí eu acho que, mais uma vez, é uma questão, e aí não só da necessidade do mercado de falar que tem o positivo da ostentação, é aquilo que você acabou de mostrar no artigo, né? É mais do desejo humano, mas também é do desejo humano também do criatório falar que tem. 15 mil espécies, 15 mil padrões. Vixe, eu tenho mais padrões do que você, eu tenho mais isso que você. Eu acho que também... E aí, para mim, é natural do ser humano, sendo muito sincero, eu não julgo, eu acho que faz parte de uma evolução de mercado novo que está começando, de criatórios que ficaram fechados, proibidos de abrir por muito tempo. E aí as pessoas, como bons seres humanos, né, vão com muita sede ao pote. Sim. Mas sabe o que me frustra um pouco, Fernando? O mercado do Brasil ele é muito diferente do mercado, principalmente nos répteis. Nas aves nem tanto, mas nos répteis é muito. Por quê? Porque quase todos os criadores de répteis do Brasil muito mais evoluídos, né? São tecnicamente mais capacitados. Em que sentido? Por isso que eu nem gosto do termo hobby, porque o termo hobby ele remete a uma ideia de diversão, de não seriedade na minha cabeça. Então, por isso que eu não gosto de hobby, porque os criadores são empresas. Sim. Mas assim, eles são empresas, eles fazem de maneira profissional. Então, praticamente todos os criatórios de répteis, profissional que eu falo é que é como forma de ganhar dinheiro, entendeu? Tipo, forma de às vezes, a principal atividade daquela pessoa. Mas quase todos os criatórios de répteis têm um biólogo, um veterinário diretamente associado à empresa. Seja como sócio, seja como... Putz, o veterinário que está muito ali dentro, que não é o que a gente vê lá fora. Nos Estados Unidos, o cara que cria, o cara que, cara, às vezes nem vai muito no veterinário. Nem tem lá um responsável técnico, por exemplo, como exige aqui ali, né? Exatamente. Então, assim, por que a gente tem que cometer os mesmos erros de um mercado imaturo, sendo que a gente já tem uma experiência prévia no mercado maduro lá de fora? O que deu certo, o que não deu? Onde que eles estão indo agora? É a nossa síndrome de vira-lata, né? Não sei. Eu acho, achar que tudo lá fora é mais legal. Porque a gente vê muito em discussões do tipo, quando você vai levar um artigo, quando você vai levar alguma coisa de manejo aqui, você cita o caso dos criatórios aqui, qual a primeira coisa que te fala? Porque o gringo, porque lá fora, é a primeira coisa que se fala. Porque eu li um fórum lá fora, que tá eu vi no Reddit, Então, eu acho que, mais uma vez, são muitas camadas sobre o ser humano. Sobre o comportamento humano, desejo, sentimento, em achar que tem uma validação maior por ser lá de fora. Enfim, eu acho que vem muito de sul global, país colonizado. Enfim, não é um assunto muito coisa para a gente entrar aqui. Mas eu acho que tem um pouco disso. Assim. Eu concordo com você, que eu acho que a gente cria bem melhor do que eles. Assim. Não foi o que eu disse, né? O jornalista colocando palavras na precisa da manchete, André. Precisa da manchete, não cabe tudo. O clickbait vem toda hora, né? Eu não falo isso, não. Falei que a gente tecnicamente mais capacitado. Eu acho que a gente cria melhor se você é tecnicamente mais capacitado. Eu acredito sim. A gente vê hoje assim, uma evolução dos criatórios aqui, tentando usar substrato natural. Você falou, levando um veterinário para fazer ultrassom em épocas de reprodução. A gente vê, não é raro, é bem comum. Então, eu vejo que a gente cria bem melhor do que os caras que botam na caixa lá, botam num rack gigante, tudo no porão, vai lá na casa do outro, pega o outro, vem pra cá, vai pra lá, porque não tem essa regulamentação lá fora. Perfeito. Então, eu acho que a gente cria melhor. Perfeito. A gente não comercializa melhor, mas a gente cria melhor. E aí, eu acho que essa questão da mutação, eu acho que eu vou fazer uma crítica que não vai só para os criatórios, né? Vai para a legislação também, para os legisladores. Quanto que eles precisam entender do mercado para legislar? Porque a gente sabe que no Brasil hoje esse é um grande problema. Quem está legislando não conhece mercado e também não busca conhecer muitas vezes, né? Então, assim, a própria Abrase, né? Por que a Abrase não está dentro dos contextos de discussão de legislação dos estados, não participa ativamente, não é convidada? Não, mas assim, deveria ser convidada. A Abrase luta para estar, mas deveria ser uma coisa assim, cara, qualquer reunião chama eles. É importante dentro da legislação. Mas é por questão desse desconhecimento mesmo, eu acho. Isso, sabe? Exatamente. Eu acho que aqueles que têm um pouco mais de conhecimento sempre convidam. A Nova Brasa tem assento, por exemplo, em câmaras setoriais, PET, por exemplo, no Congresso, no Ministério da Agricultura, por exemplo, é porque a gente entende muito como é um mercado de produção, mercado de criação. Exato. Não é um mercado, não teria que estar no IBAMA, teria muito mais estar no Ministério da Agricultura do que no IBAMA, por exemplo. E a gente vê isso, e eu vou além, não falo nem só os legisladores, lá, os parlamentares que legislam sobre.
mas até os licenciadores não têm informação. Não, A gente ouve casos absurdos de licenciamento, de espécies que são aceitas, inclusas, que você fala, meu Deus, esse pessoal não tem noção de que espécie é essa, né? Tem noção do que foi isso que entrou na M de fulaninho, de ciclaninho. E aí é legal que a gente vê, e aí, mais uma vez, o papel de Nova Brás, dos criadores, falando, gente, isso aqui, não, pelo amor de Deus. E aí é legal também, órgãos, eu admiro muito o IATI, que tem essa capacidade de diálogo muito legal, eu acho, com todo mundo. Voltam atrás, revê lista, coloca, inclui, tira, mas está sempre num papel democrático de conversar com a sociedade, com todo mundo que compõe isso, quem é contra, quem é a favor, quem é isso, quem é aquilo e tudo mais. Poderia ser um pouco mais, eu confesso, mas a nível Brasil talvez seja o melhor de todos. Sim. Pelo menos ao meu conhecimento. E assim... Rio de Janeiro também, tá? Rio de Janeiro e Paraná, eu acho que hoje são os mais evoluídos com relação ao órgão ambiental licenciador, de diálogo, de capacidade de entendimento, de produção de discussão de alto nível. Exatamente. Bom, mas enfim, né? É um pouco voltando às mutações. Então assim, o que eu acho que a gente poderia estar? A gente poderia estar aproveitando o que já está sendo feito lá fora e trazendo para o Brasil. E aí a minha opinião muito polêmica, eu acho que a gente deveria sim trabalhar na limitação de algumas, tá, gente? Não são todas mutações, mas algumas mutações que trazem impactos evidentes ou não evidentes, até impactos possíveis para essas espécies, para a gente nem criar demanda no mercado. Para a gente já limitar essa demanda antes dela ser criada, considerando esse mercado emergente, como o Fernando Mendes disse. Então, eu tenho essa opinião. Não sei se ela é forte, não, mas eu acho. Por exemplo, limitar o quê? Da Spider, Pogona, Spider, Enigma, Pogona Silkback. Não, que eu acho que é isso que a gente volta nesse papo, né? Eu acho que o órgão não sabe nem o que é uma pogona, às vezes. Não sabe. Está um silkback, um letterback, E as consequências disso pro manejo, porque o cara nunca teve um bicho desse para ter noção. Fala, não, ele tem que ter um cuidado com o VB. Sim, ele tem que ter um cuidado, mas ele acha que é tipo só comprar uma lâmpada diferente. E não é isso, é um cuidado constante, é um cuidado diário. Acompanhar, ver se tá bom, ver se não tá bom, perto da lâmpada, longe da lâmpada. Pô, a lâmpada às vezes tá fraca demais a ponto de dar o equilíbrio ali da vitamina D. Então você tem que... Pô, é o tempo todo um cuidado, igual tem que ter um pug, igual tem que ter um monte de outros bichos, mas que a gente precisa... Na minha opinião, é a criação responsável. Acho que seria o termo correto aí. E benefícios? O que a gente teria de benefícios? Cara, eu acho que o principal é o que eu falei, né? É você ter mutações que vão gerar demanda no mercado e que vão desviar o olhar do tráfico para o animal de vida livre. Então, se a gente tem, por exemplo, uma cultura que a Bol não é do Brasil, mas se a gente conseguisse ter uma cultura de papagaio de várias cores, a ponto das pessoas não quererem o verde mais, ou digo até mais, a ponto de proibir o verde. Vocês podem ter papagaio, mas tem que ser amarelo ou azul. Pronto, se tem uma pessoa que tem um papagaio verde, depois de uns anos, obviamente, você já suspeita que é um animal traficado. Sim. Você dificulta, por exemplo, esquentar animais, trocar anilha, trocar chip, e inclusive diminui a vontade de captura, porque o valor do animal... Ou se a gente tivesse, por exemplo, mais animais nativos, né? A gente tem tanta serpente exótica que a gente não tem um mínimo de bicho, o mínimo de uma coleta, às vezes, ou nem digo uma coleta, mas se a gente permitisse que zoológicos, por exemplo, destinassem alguns animais nativos para a criação comercial, cara, a nossa fauna é gigantesca. A gente tem pouca mutação, né? Não, mas beleza. Mas aí eu falo nem por causa de mutação, mas assim, tem que começar. É que o episódio de hoje é de mutação. Forma. Mas eu acho que tem que começar de alguma forma. Você pega cobra d'água, por exemplo. Tá, mas quem tem a ver com mutação? Não tô entendendo. Não, você tem várias variações, por exemplo, as mais amarelas, as mais verdes, as mais escuras. Tá, mas é variação, não é mutação. Poderia fazer um trabalho de seleção. Mas é fenótipo, não? A mesma coisa da... Então, é a mesma coisa da BAL. Não. Não? É bem evidente, a outra não. Mas sim, você poderia selecionar a ponto de chegar numa mutação. Isso que eu falo, entendeu? Se tivesse um estímulo mais na fauna local... Então, toda a discussão e o blá, blá, blá de introdução, de equipe de bioinvasão, blá, blá, pronto, tá resolvido, então, é um bicho nativo. Sim. Então, acho que tem... E uma coisa que... Falta um espaço para discussão. E uma coisa assim não querer dar um espaço nem para discussão é o pior para mim.
que a mutação ajuda muito também, cara, é até no combate da bioinvasão. Então, por exemplo, se vê um papagaio azul voando na natureza, a chance dele ser um animal fugido é imensa. Porque, pô, Curitiba, eu nunca vi um papagaio azul. Nem era para ter papagaio em Curitiba, né? Mas tudo bem, era só para ter no litoral ali na região de Mata Atlântica. Mas se você não tem um papagaio Você tem papagaio só verde em Curitiba, você começa a ver um azul voando, a chance de ser um papagaio fugido, de ser um papagaio pet de alguém, começa a ser imensa. Então, até nesse caminho que você está, se você começa a ter espécies nativas e mutações no mercado pet, se você vê um animal desse fugido, a chance de ser um animal pet fugido é imensa, considerando que a mutação é uma coisa extremamente rara na natureza, né? E digo mais, por que papagaio é verde? É evolução. Porque funciona melhor na natureza, exatamente. As espécies para se camuflar. Tem também para se camuflar. Você não vai ver a copa de uma árvore azul. Então esse bicho também vai ser predado muito mais também, fácil. Né? Eu acho que... Não, eu digo que, tipo, é a mesma coisa você pegar... Qual a chance de um animal albino sobreviver na natureza? É muito menor, mas é muito mais evidente para um predador pegar ele. Não, isso aí está sendo extremamente antropocentrista. Isso aí, inclusive... Bom, mas depois você pede perdão para... Não, explica, ué, caralho, vai deixar Então, só tô tentando te humilhar primeiro, para... Porque a gente tem mania de avaliar a nossa visão, mano. A gente vê o albino daquela cor. De algum lugar. Ué, mas nem todos os bichos vêem da mesma forma. Então, por exemplo, às vezes você vê um papagaio vermelho na natureza e fala, nossa, que burro, como é que ele sobrevive? Mas talvez o principal predador dele é um animal que só vê duas cores. E aí o verde no vermelho fica tudo marrom. Então ele some, entendeu? Então a gente tem mania de achar que o bicho é mais adaptado, porque a gente não vê ele. Só que não é a gente que tem que ver ele. O predador dele não é humano, o predador dele é outro bicho. Você tem que ver como que o predador dele vê ele na natureza. Qual a cor que um predador de papagaio enxerga? Aí você vai ter que pegar uma pessoa extremamente especialista para conseguir. Eu só trago problemas. Eu não trago invalidar a minha opinião, só isso. Fernando, deixa eu explicar uma coisa. Num podcast, a gente traz problema. Solução a gente vende em consultoria. Quem tiver interesse, tem o nosso portal. Se eu não souber quem sabe, eu pago quem sabe te vendo pelo dobro do preço. Não tem problema. A gente gera problema para vender solução. É assim que funciona. Mas aí, voltando aos benefícios e não às humilhações, né? Eu acho que tem toda a questão também do estudo, né? De poder se estudar isso. Posso fazer um... não, vou guardar. E acho que também, eu acho que assim, um dos benefícios da mutação, eu acho que além do estudo, né? Então, obviamente, para fazer essas mutações, você precisa estudar. Então, você tem uma evolução de alguma forma que você pode descobrir coisas que talvez você nem estava procurando ali para isso. Tem o fomento à criação legalizada também. Então, cara, ter criatórios cada vez mais técnicos, como você falou, eu acho que isso é interessantíssimo, né? E aí, menos desejo por selvagem, acho que a gente já falou disso, acho que talvez está muito longe disso acontecer. Mas é uma... Mas existe hoje, eu acho que as pessoas... Bom, mesmo é um caso, um exemplo. As pessoas ninguém quer pegar bicho de natureza. Não, bicho da cor da natureza, né? Que você quer dizer? Não, dos dois. Não. Eu digo, no mercado internacional, não tem interesse em ficar capturando mais, bicho. Você não quer coleta mais. E aí eu tinha colocado lá para cima, ok? Você só tem um caso de coleta, e aí nos Estados Unidos você consegue comprar, por exemplo, esse bicho coletado, quando você tem uma necessidade de renovação sanguínea. Então, por exemplo, eu recebo bastante, não vou falar bastante, que eu acho que seria demais, mas tem 2 criatórios da Alemanha que toda vez que eu posto minha batese, eles me chamam, eles vieram no Brasil, batese, já é um animal coletadaço. O que tem batese coletada lá fora é muito... Mas o que eu falo lá... E eles já querem renovação genética, renovação sanguínea com relação a isso, porque tem pouco. E outra, então, tem mutação, pouquíssimas mutações, tem mutação, mas pouquíssimas mutações de batese e caninos. Tem algumas marcações. Mais caninos, eu acho. Mais caninos. Mas você pega, por exemplo, a Bol, que chegou no nível de você ter uma população de ambiente doméstico já saudável. A Anaconda é um espetáculo, a Caninos Anaconda. Vou postar essa semana, fiquem de olho no Instagram lá que vocês vão ver. Coisa maravilhosa. Bom, mas acho que é isso. Acho que pode ser uma ferramenta desde que bem trabalhada, né? Desde que bem trabalhada pode ser uma ferramenta. Se você não tiver somente um viés econômico, que eu acho que atrapalha isso. Tudo, né? Eu acho que pode ter isso. Tem que ter uma preocupação aí com a qualidade de vida e saúde do animal acima de tudo, né? Questões legais, regulatórias, eu acho que a gente está falando aqui, a gente tem uma dificuldade de legislar, inclusive sobre espécie, eu acho que sobre genética, muito menos, né? Eu acho que mas teria também
Cara, não, seria maravilhoso, mas eu acho que é só não chamar um grupo existe de hoje. trabalho, cara. Não existe. Mas chama um grupo Grupo de trabalho igual da Lista Pet, que dá 15 anos? Não, mas um sério, né? Pô, aqui funciona bem o do IAT que me chamaram assim, funcionou bem, pô. Uma taxa de discussão, levantamento de pontos, funcionou bem. E a importação de linhagens mutantes, né? Restrições, Tipo, necessidade de podia ser provocar aqui, né? A Brás poderia soltar um documento, alguma coisa assim, sobre mutações em cada um dos mercados pet, o posicionamento da própria Brás. Seria um documento interessante, hein? Tem muitas coisas, eu acho que pode entrar no backlog, mas eu acho que não é uma prioridade. Eu acho que a gente tem muita. Isso está muito à frente do que Mas você quer andar no passado? que os criadores. Você quer estar pronto quando o futuro chegar? Necessidades que os criatórios têm atualmente. Entendi. A Brás defende o interesse dos criatórios. Entendi. Entendeu? Inclusive, você é um associado, você fica super à vontade para puxar esse grupo de trabalho, liderá-lo e lançar essa pauta. Me ferrei. Tiraremos total apoio, querido. Né? Porque eu desafio alguém aqui que está escutando a se associar à Brás, inclusive, né? Para quem não sabe, dono de pet também pode se associar à Brás. Então, desafio você a se associar à Brás e participar desse grupo de trabalho. Se a gente tiver 100 associações esse mês na Brás, eu monto o grupo de trabalho. Está lançado. Está lançado. E novas, né? Sem novas associações. Falando em posse responsável e responsabilidade do próprio responsável na hora de comprar, André, que perguntas importantes antes de adquirir um animal mutante aí? E aí, antes das perguntas importantes, eu vou jogar aqui. Você acha que a resposta será sincera do vendedor? Acho, cara. Eu acho que ela pode ser enviesada, no sentido assim, uma ball spider. Uma ball spider. Não, tem um problema e tal, mas fica tranquilo, é raro, não acontece muito. A maioria dos casos é leve, alguma coisa nesse sentido de enviesada. E aí eu volto pro artigo, gente, porque eu postei, inclusive, essa semana no meu stories sobre isso. Ciência nem sempre é prova. Ciência, muitas vezes, é questionamento. Então, assim, o próprio artigo mostra lá que os próprios pesquisadores estão falando. A maioria deles falam. Não é que eles são totalmente contra, mas eles falam que a gente precisa de mais informação. Se a gente tiver informação que 10% das balls spider tem problemas graves, talvez não tenha tanto problema. Talvez dá para deixar no mercado. Eu ainda continuo sendo contra, porque 10%, apesar de ser pouco, são 10% desnecessários diante da quantidade de mutações que a gente tem. Então, eu acho desnecessário. Mas 10% é bem diferente do que 90%. 90% acho que não tem discussão. Agora, 10% dá para conversar, discutir interesses de outras percepções, né? Então, acho que vai muito de caso a caso, mas eu acho que dos criatórios teria mais essa minimização do que, de fato, essa mentira, digamos assim. Perfeito. E aí eu acho que a gente frisa sempre aqui, né, o papel da informação nessa escolha consciente, por isso que a gente está aqui falando nesse momento e gravando. É justamente para tentar levar um pouco mais de informação para que as pessoas se conscientizem. Né? A gente não está aqui para falar o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer. A gente fala às vezes também, queira você levar isso para sua vida ou não. Mas a gente tem que tomar esse cuidado aí, eu acho que sempre na hora de adquirir um bicho, de entender melhor esse bicho, além da estética dele, perfeito, além da raridade ou coisas do tipo, né? E aí eu acho que a opinião, às vezes, de um veterinário especializado pode ajudar muito nisso, né? Porque ele vai olhar artigos com relação ao bem-estar, a possíveis problemas de saúde que pode ter nessas mutações. Experiência própria Com a criação. Então, acho que tem muitas coisas interessantes com relação a isso. Mais algum tópico, André, que você gostaria de acrescentar? Além de tudo que a novela da Record já trouxe pra gente em sua série Mutantes? Cara, acho que não. Acho que abordamos bem o assunto, de maneira generalista, obviamente, estamos cada um, mas com bons exemplos, com percepções reais e suposições de futuro. Acho que a gente foi bem completo aqui, né? Perfeito. E aí, deixar nosso pedido para você, antes de agradecer mais uma vez a Comodo Alimentos, nossa patrocinadora aqui do nosso podcast, e compartilhe esse episódio com quem quer ter, com quem já tem, ou com quem pensa em ter, ou com quem deixou de ter um pet
não convencional aí, ou quem fala sobre mutações e tudo mais. Siga a gente nas redes sociais, @meuexótico, em todas as plataformas. E mande suas dúvidas aqui, deixe nos comentários, dúvidas que vocês têm sobre mutação, sobre genética. Se a gente não souber, igual o André falou, a gente vai atrás de quem saiba. E deixe sugestões de temas para os próximos episódios que você gostaria de ver aqui no nosso podcast. Cara, eu falei que ia guardar um negócio, porque eu ia usar na dica cultural. Quem disse que eu lembro agora? Eu vou dar minha dica cultural que eu assisti ontem, foi maravilhoso. Mas que horas do episódio que eu falei? Não, depois eu falo, guarda. Na abertura do episódio. E o que era o assunto? Mutação. Não, caralho. A gente tá falando na hora. Aí você tá querendo demais. Vai pensando Nossa, enquanto eu mano, dou eu minha não dica acredito. cultural Eu e preciso me teremos tratar, duas mano. do episódio de hoje. Fica aí, negacionista. Minha dica cultural eu assisti ontem, mais uma vez, como o André falou, para quem é anterior aí a 95 e curtia um bom baile funk, curtia Claudinho Bochecha, o filme Nosso Sonho, que tá na Netflix. Caramba, muito nostálgico, muito bom, muito bom mesmo, para quem curtia um bom baile charme aí. Fica a dica, filmaço. Claudinho Bochecha, Nosso Sonho, na Netflix. Eu tô muito triste, mas você não tem noção. Tô vendo, sua cara tá de abatido. Assim. E Mercúrio Retrógrado acabou hoje, velho. Não era pra eu ter esquecido. A gente tá anotado também, né? Mas enfim, né? Eu vou dar uma dica aqui que ela quebra um pouco, né? Porque o Fernando parece ter patrocinado pela Netflix, porque ele só recomenda coisa na Netflix. Então, aqui é a minha dica cultural. Eu não consumi ainda, mas é importante, porque saiu no Globoplay Ainda Estou Aqui. Então, nosso filme vencedor do Oscar, para quem não teve a oportunidade de ver, como eu, que eu sou péssimo no cinema. Então, fica mais do que uma dica cultural, uma informação de que já está disponível na Globoplay para você assistir. Então, a acessibilidade aí do filme se tornou ainda mais acessível, e mais acessível do que Globoplay é a comodidade que o nosso patrocinador traz para a sua rotina, né, Fernando? Exatamente, a Komodo ainda está aqui. Então, fica aí. Muito bom. Muito bom. Inclusive, é comodidade dentro do potinho. Exatamente. Inclusive, vamos preparar agora. Que horário você dá purê para os seus bichinhos, André? Noitaça, tipo 1 da manhã. Então, tô começando a fazer um teste da agora no início da tarde, finalzinho, assim, quando o sol tá se pondo. Cara, meus bichos descem só, tipo, meia-noite da toca e por aí vai. São tipo você, assim, gosta de noitar. Mano, tentando dormir mais, não saio, né? Saí 2 dias, já tô morto. Eu acompanho os seus stories, como você tá querendo Mas foi 2 finais de semana, todo dia numa balada. Todo dia numa balada. Tô acompanhando. Isso aqui que tem semana que vem? Deus que me livre. Henrique Juliano, eu duvido que você venha, eu duvido. Jamais, estarei trabalhando, se Deus quiser, e curtindo um pós-trabalho num bom baile funk no Rio de Janeiro. Mas não. Já diria Henrique Juliano, sou um louco romântico. Meu Deus, e assim a gente encerra esse podcast. Um abraço.